Oi, meu nome é Nilara, eu vou fazer sobre a Princesa do Baile da Meia-Noite. O livro conta sobre um soldado chamado Gali, e ele perdeu seu pai quando tinha 12 anos, e a mãe de câncer e a irmã. Gali, quando terminou a guerra, quando acabou a guerra que ele tava, ele achou uma senhora que pedia comida pra ele, que tava com muita fome e queria pedir comida pra ele. Que quando pediu a comida pra ele, ela comeu, eles conversaram e ele já ia embora. E ela também. Então, mas antes, já que ele deu comida pra ela, ela queria dar um presente pra ele, por ter dado toda essa gentileza. Ela deu uma capa invisível. Depois de andar bastante, ele achou uma lanchonete que tinha uma mãe chamada Zelda e duas filhas, a mais velha e uma mais nova. E elas ajudaram ele se alimentar e fazer um monte de coisa, porque elas queriam ajudar ele, né? Porque ele tava com muita fome. E ele queria conhecer alguém da família deles, então a mais velha levou ele pra conhecer os seus tios. Aí, quando eles estavam andando, tinha garoto fazendo com os garotinhos falando sobre o reino onde que morava. Era 4 filhas, e as 4 filhas tiveram 4 filhos. Filhas também, 4 filhas. Que elas eram muito bonitas, mas as filhas, elas nasceram negras com cabelo escuro. Então, o pai delas, elas eram trancadas numa torre, né? De tanta beleza, mas aí o pai delas pegou as filhas e levou ela pra ala mais escura. Todas as filhas, e nunca mais viu falar delas. Aí depois, Gali encontrou seu tio e sua tia. E quando ele encontrou seu tio e sua tia, a tia dele recebeu com mau amor, carinho, tudo. Mas o tio dele queria que ele provasse que ele era da família. Mas ele ia ficar muito triste, e a tia brigou com o tio pra que ela achou desnecessário ele provar que é da família. Porque a mãe dele era a irmã da tia do Gali, né? Ficou irritada. Mas agora vamos falar de uma princesa. Seu nome era Rosa e ela vivia no castelo, que seu pai era o Gregor, e ele era muito bravo com ela. Parecia que não gostava dela, mas ele gostava. Você entendeu? Parecia que ele não gostava, mas ele gostava dela porque ele era muito duro com ela. E aconteceu um baile que as irmãs deveriam se trocar naquele hora. Mas Rosa não queria se trocar agora. Ela foi pro Lago dos Cisnes. E ela estava pensando na maldição sua e das suas irmãs e da sua mãe. Mas quando estava pensando, ela ia levantar para se trocar. Mas depois ela caiu e escorregou no lago. Ela podia ter batido a cabeça, mas não bateu. Porque um jovem puxou ela do lago. E quem era o Gali. Depois de ajudar, ele tinha que ir embora. Mas antes dele ir embora, a Rosa agradeceu. E depois os dois foram embora e ela achou ele muito bonito. Aí depois, Rosa ficou doente. Muito doente, ficou com tosse, febre, um monte de coisa. Mas depois ia vir um médico e ajudou ela. E ela ficou bem daqui 5 dias. Ela ficou bem depois de 5 dias. E Gali estava lá no jardim, porque ele trabalhava no jardim, mas ele tinha visto algumas criaturas, e era de Maldé. Esse Maldé era um feiticeiro muito terrível, mas todo mundo achava que ele era terrível. Mas aí depois passou um dia, e veio um príncipe da Espanha pra cá, lá pro reino, para se casar com uma das filhas. E o Gali descobriu que esse príncipe viria pra cá. Mas depois passou dias e o príncipe ficou muito... Ele foi embora nervoso. Então ele foi embora nervoso porque talvez não teria dado certo ele e as filhas, né? Depois, pai de Rosa não desistiu de conseguir outro príncipe. E veio outro príncipe, seu nome era Sebastião. E Rosa achou ele muito bonito. Como que ela achou ele muito bonito? Ele começou a falar dele. Mas depois... Como que ele começou a falar dele? Depois de conversarem, ele teve que ir embora e Rosa ficou muito triste, porque era o único príncipe que ela achou muito bonito.
E Gali sempre dava buquê de rosa para Rosa para ela ficar mais feliz. E quando Rosa e Gali estavam conversando, Rosa disse que todos os príncipes que vinham para cá, para o reino, sumiam, morreriam, na verdade, nunca mais voltariam. E Rosa sabia que todos da família eram amaldiçoados. Depois teve um baile que era das Esmeraldas, mas nem foi tão uau assim. Mas aí depois, no outro dia, ia vir outro príncipe. O outro príncipe se chamava Sebastian. E Sebastian tinha dado flores para a Rosa e Gali ficou muito nervoso que ele tinha dado flores para ela, porque talvez ele estava gostando dela. Mas aí quando ele ficou muito nervoso, como que ele trabalha no jardim, ele pegou uma tesoura de cortar flores, eu não sei muito bem o nome, mas ele pegou uma tesoura de cortar flores e cortou o buquê que ele tinha dado, que o Alfred ia dar pra Rosa. Ele ficou muito irritado, mas Rosa deixou isso pra lá e eles foram jantar num jantar real. E depois de comer, conversar, ele teve que ir embora, né? Aí depois passaram 2 dias e Gali tomou uma decisão que ia falar com o rei Gregor, que gostava de Rosa. Mas ele ficou com muita vergonha e também não deu certo o que ele ia falar. Aí depois Rosa começou a ter a sua tosse seca, febre e várias outras coisas que ela tinha antes. Aí depois Gali tinha que quebrar a maldição de Rosa e de suas irmãs e ele conseguiu quebrar. E todo mundo agradeceu, porque se ele não quebrasse também, a Rosa ia morrer. E ele não queria que ela morresse, então deu tudo certo. Ele quebrou a maldição. E depois eles ficaram trancados no palácio. E Gali deu um beijo na bochecha de Rosa, mas depois deu na boca dela. Aí foram ver o seu pai, contar que a maldição tinha acabado. E ele agradeceu muito o Gali. E depois disso queriam fazer depois disso, Rosa queria se casar com o Gali e ela pediu ele em casamento e ele aceitou. Depois, eles fizeram um baile para comemorar e depois disso, Rosa e Gali começaram a dançar e dançaram até o sol nascer. E esse foi o livro. Fim.